Aleluia. Vamos receber nosso pastor, irmãos, com uma salva de palmas. Se o nome do Senhor Jesus seja louvado. Eu queria que você mais uma vez estendesse as suas mãos aqui. Vamos orar pelo nosso pastor. Estenda as suas mãos, coloque suas mãos aqui em direção aqui ao nosso pastor. Senhor, nós apresentamos aqui a vida do nosso pastor, que na tua presença já está. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor o use como um instrumento do Senhor. Que os corações sejam alcançados, que os corações sejam tocados e que o Senhor sinta liberdade, Espírito Santo, de trabalhar e falar conforme o Senhor quiser. Tire, meu Deus, de nós todas as distrações, todas as inquietações e que o Senhor sinta liberdade, Espírito Santo, de fazer a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Que bênção, né? Que momento maravilhoso tivemos de adoração, testemunhos, né? Gente, eu vou falar para vocês, viu? Tem que colocar a Alice na escala de pregação, viu, Alice? Que é isso, hein? Meu Deus do céu. Fala bem, não fala, irmão? Quantos acham que a Alice falou muito bem no vídeo? No improviso, foi assim? Teve script, teve roteiro? Foi... Eita, rapaz. De primeira, Micael. É outro nível, hein? Glória a Deus por isso. Aí o Senhor levantando talentos nesse lugar. Glória a Deus, né, queridos? Que benção. Irmãos, nós vamos continuar hoje com uma palavra que o Senhor está queimando no nosso coração. Vocês já têm acompanhado muitos nesses momentos que nós temos falado. Eu quero continuar hoje falando sobre esse tema. Nós estamos falando durante esse ano inteiro sobre esse lugar chamado limiar. Amém? Entendendo que o Senhor, quando Ele nos chamou, Ele nos tirou de uma condição. Entenda. Eu não sei como foi com você, mas eu acredito que deve ter sido muito parecido comigo também. Quando eu descobri mais sobre Deus, eu já tinha um entendimento sobre o Senhor. Eu já tinha ouvido falar dele. Eu tinha ali no meu quarto um Novo Testamento, com Salmo e com o Novo Testamento. E eu lia muito daqueles salmos e cheguei a ler alguns dos evangelhos. Li um pouco daquela Bíblia que eu tinha guardada naquele meu armário. Eu nem sei direito quem me deu, mas eu tinha. E eu conhecia algo sobre Deus o suficiente para saber que, de fato, eu queria estar mais próximo dele. Que, de fato, ter Deus presente na minha vida era algo que eu não queria abrir mão. E, a partir desse momento, alguns eventos foram acontecendo na minha vida, até que, de fato, um momento em especial, Deus escolheu para revelar a mim que havia muito mais dele para se conhecer. Que havia muito mais da sua palavra, muito mais de quem ele era e do que ele, de fato, almejava para a minha vida, para me conhecer. Então, à medida que isso foi acontecendo, eu fui descobrindo uma nova realidade. Um novo entendimento se abriu, sabe? Algo que ia além apenas de ter ali aquela relação superficial com Deus, ou uma relação apenas de um dia específico na semana, sabe? Mais do que dizer que eu tinha uma religião, o que mais me queimava o coração era a possibilidade de poder, de muitas maneiras, conhecer mais a Deus e ter Ele mais presente na minha vida. Então ali foi uma primeira transição, podemos dizer. Um primeiro limiar, um primeiro lugar de transpor de uma realidade, ainda que uma realidade de conexão com Deus, mas ainda superficial, ainda limitada, ainda talvez rudimentar. Mas então houve um transicionar, houve um convite de Deus e houve um transicionar para que eu pudesse ouvir mais, entender mais, aprender mais. Então eu comecei a gastar mais tempo com a Bíblia, eu comecei a gastar mais tempo compreendendo a palavra, entendendo a palavra, e aquilo tudo me levou a uma nova realidade de vida espiritual. Amém? Isso vai muito além do que a perspectiva de uma religião. Isso está muito mais conectado a um lugar de intimidade. Então, isso foi um cruzamento, isso foi uma transição de lugar, de ambiente. E de lá para
cá, outros momentos como esse houveram. Momentos de resposta a um chamado que eu nem sabia que existia. Um chamado a um lugar de intimidade foi o primeiro. Um lugar a um chamado de comunhão, de uma realidade de oração que eu nem sabia que era possível ter. Uma realidade de comunhão e de relacionamento com a Bíblia que eu nem sabia que era permitido, né? Que era possível se ter. E depois desse chamado houve um segundo, um chamado a entender que nós não estamos aqui e vivendo uma vida fruto do acaso. Que existe algo além, que existe algo que Deus ele tem no coração dele, que ele deseja compartilhar com o nosso coração. Então houve uma segunda transição a esse lugar de resposta, a não apenas um lugar onde Deus é alguém que faz algo por mim, Deus que faz algo pela minha vida, ainda que Ele deseje fazer, mas agora eu cheguei num lugar onde Deus estava dizendo assim, olha, além de eu cuidar de você, mas eu quero que você entenda que existe algo que eu quero fazer através de você. Que além de eu cuidar da sua vida, além de eu tratar a sua alma, além de eu trazer salvação, vida eterna, mas existe algo além. Eu quero envolver você em algo que está no meu coração. Eu quero envolver você em algo que é a missão que está no meu coração. E isso foi ainda mais surpreendente. Porque como um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é grande, um Deus que é maravilhoso, Ele compartilha de coisas tão simples. Ele compartilha essa grandeza com alguém tão simples, com alguém tão limitado, com alguém tão, comum, como sou eu, como você. Mas ele diz, a palavra dele diz que sim, ele deseja sim, nos trazer para esse lugar de cooperação. Isso também é um limiar. Então, assim, existem momentos da nossa vida, dá só mais um pouquinho de retorno aqui, Kelly. Existem momentos na nossa vida, queridos, que o Senhor ele vai usar situações, usar circunstâncias. Ele vai mover realidades para nos conduzir a essa transição necessária a fazer. Ainda nessa introdução que eu estou fazendo aqui, falando sobre esses momentos de transição, vamos tirar o fator religioso agora e vamos refletir se nós vivemos processos de transição na nossa vida. E é claro que a resposta é sim. Nós passamos por processos de transição, né? Nós saímos do momento de adolescência, não é? Um momento onde nós estávamos ali morando com os nossos pais, vivendo uma realidade, um contexto de vida, e precisamos transicionar para a vida adulta. Uma vida que agora é recheada de responsabilidades, agora no processo desse transicionar, agora tem filhos, e a responsabilidade ainda é maior, porque além de cuidarmos da nossa própria realidade, temos alguém que é totalmente dependente de nós. Perceba, todo o processo da vida ele é composto por essas transições, por esses processos que nós temos que sair de uma condição e irmos para uma outra condição. E o nome disso é maturidade. O nome disso é amadurecimento. E Deus está em tudo isso, porque é desejo dele, e ele mostra isso na sua palavra, que os seus filhos, eu e você, vivamos um processo de amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. E todo esse crescimento e amadurecimento, ele é direcionado pelo principal deles, que é o nosso crescimento espiritual. Olha, eu me lembro, eu estava comentando isso em algum lugar que nós estivemos esse final de semana conversando. A gente teve uma série de encontros essa semana. Em algum desses momentos eu estava falando sobre uma fase da vida da Esther, da minha filha. Né? Minha e da pastora Johanna. Um momento em que ela já estava com um determinado tipo... acho que o pessoal estava me perguntando sobre Páscoa. Não é isso? Cadê o David? O David está lá embaixo, né? Estava me perguntando sobre isso. E ali nós estávamos conversando sobre a questão, pastor, como é que o senhor lida com essas questões de Natal, Páscoa e tal? Eu falando, olha, desde que a Esther é pequena, nós trabalhamos o entendimento sobre o que cada uma dessas festas significa. Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com ovo. Eu me lembro até de uma pergunta que ela nos fez, a gente conversando, brincando. Ela fala, pai, quer dizer que coelho bota ovo? Eu falo, pois é, filha, coelho nem ovo bota. Eu não sei de onde veio essa história de ovo de Páscoa. Na verdade, a gente sabe, hoje, né? Mas, então eu fui explicar para ela o que significa Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa. Quem é o Cordeiro Pascual. E não um coelho, e não um ovo. E a mesma coisa de outros momentos. E eu dizia para ela, filha, é natural que muitas vezes os seus coleguinhas na escola
Eles ainda vão estar nessa vibe de coelhinho, de chocolate, de ovo e tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós seguimos um princípio, um fundamento dentro da Bíblia, dentro da Escritura. E a palavra nos ensina o que é a Páscoa. E ela nos ensina o que é o significado do Cordeiro Pascual. Não quero falar sobre isso hoje. Mas o que eu estou te querendo dizer é mostrar o seguinte. Quando nós estamos com a nossa vida espiritual alinhada, ela é que define todo o restante da nossa trajetória. Quando a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela está alinhada pelo alinhamento da palavra, ela me dá apontamentos de como eu vou lidar com a minha família, como eu vou lidar com o meu casamento, como eu vou lidar com os meus filhos, como eu vou lidar com o meu trabalho, com o meu emprego. Se eu tenho uma empresa, como eu vou lidar com a minha empresa? A Bíblia ela me traz resposta e alinhamento para tudo o que eu preciso viver. Para todas as realidades que eu preciso ter uma clara resposta. Agora a decisão é minha. Se eu vou escolher a palavra de Deus, se eu vou escolher a Bíblia como fundamento da minha caminhada, ou se eu vou crer em qualquer outra coisa, ou se eu vou confiar em qualquer outro ensinamento. Mas eu dizia na minha casa, junto com a minha esposa, as mesmas palavras usadas por Josué. Eu não sei o que os outros vão fazer, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o fundamento que vai nortear a nossa caminhada, a nossa jornada, a criação dos nossos filhos, a estrutura conjugal, a minha maneira de me relacionar com o meu trabalho, a minha forma de relacionar com as pessoas, a minha maneira de relacionar com quem está ao meu redor, vai seguir o padrão, vai seguir o fundamento da palavra de Deus. E isso também é um limiar. É uma escolha que eu tenho que fazer. É uma decisão que eu tenho que tomar entre continuar como um admirador de Deus, ou se eu vou continuar a minha jornada sendo de fato guiado por Ele, caminhando com Ele, governado por Ele. Então entenda que ser um admirador de Deus, alguém que respeita Deus, não é a mesma coisa de caminhar com Ele. Eu posso ser um admirador, eu posso ser alguém que olha para Deus, que crê em Deus, que de alguma maneira se espelha em alguma coisa, mas mesmo assim eu caminho de forma distante, eu caminho de forma seletiva. Eu caminho de uma maneira que nem todas as coisas na minha vida são governadas por Deus, mas algumas. Eu tenho um dia santo, eu tenho um momento santo, eu tenho uma realidade que naquele dia, naquele momento, naquela hora eu tenho um determinado comportamento, mas o resto da minha vida eu sigo a minha lei, eu sigo a minha maneira de agir e de andar. Então, não é esse o lugar que Deus nos quer. Deus é um Deus integral. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado aí para ela. Fala, Deus é um Deus integral. Fala aí, fala. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus, Ele não quer ser apenas o seu Deus no domingo. Que Deus, Ele não quer ser apenas o seu Deus no dia que você vai para o culto. Que Deus não quer ser o seu Deus apenas no dia que você está em crise. No dia que os problemas estão batendo a porta. No dia que uma enfermidade aparece, no dia que o casamento está dando errado, no dia que os filhos estão querendo ir para um caminho ruim, Ele não quer ser seu Deus apenas nesses dias, mas Ele quer ser seu Deus todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias Ele quer caminhar com você, e Ele quer que você caminhe com Ele, todos os dias Ele quer te dar conselhos, todos os dias Ele quer te orientar, todos os dias Ele quer mostrar o verdadeiro caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é muito poderoso como a Bíblia se apresenta, porque ela coloca aqui para nós um artigo definido, e não algo que causa em nós a perspectiva de uma possibilidade ou de uma variante. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. O artigo definido demonstra aqui que não existe variação, não existe outra opção, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Jesus está deixando claro para mim e para você, que se quisermos chegar a Deus, se quisermos estar com Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? E a glória é dele mesmo. Então, com esse contexto, eu quero falar mais uma noite com você sobre esse limiar. Nós estamos vivendo esse ano do limiar, um ano de decisão, um ano de travessia,
Um ano de entendermos que uma determinada fase chegou ao fim e nós precisamos ir para uma nova fase. Um ano de nós entendermos que não dá mais para continuar na mesma realidade, na mesma condição, que nós precisamos transpor, que nós precisamos atravessar, que nós precisamos assumir uma nova realidade. E aí eu quero caminhar nisso. Se você puder, abra comigo Josué, capítulo 6, verso de número 11. A gente vai ter aqui na tela também. Nós vamos andar em alguns textos aqui. Josué capítulo 6, verso 11 diz assim: assim, a arca do Senhor foi levada. É isso aí mesmo. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade, apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Assim a fez rodear a cidade uma vez no dia e voltaram ao arraial. A arca do Senhor foi levada ao redor da cidade e eles voltaram naquele mesmo dia e eles voltaram. E aqui o que eu quero trazer como entendimento? A constância quando nada está respondendo. O meu desafio nesse ano é mostrar para você algumas características e princípios que nós precisamos ter no nosso coração para podermos fazer essa transição. Eu não sei, queridos, individualmente, como cada um de nós aqui está, qual é a transição que cada um de nós aqui vai precisar fazer individual. Eu sei que Deus, Ele tem algo nesse nível individual para cada um de nós e também tem algo como comunidade que nós estamos transicionando. Mas, a nível individual, eu quero treinar você, eu quero preparar você para que você tenha as características, os princípios, o comportamento ideal, exato, para não ficar do lado de lá, para não ficar andando de novo várias e várias voltas pelo deserto da vida, mas que você de fato chegue ao lugar da promessa de Deus para nós. E como promessa de Deus, querido, eu estou falando de algo que Ele planejou para você. Aqui eu não estou falando de dinheiro, de riqueza, de coisas naturais apenas, eu estou falando de de uma realidade de vida que Deus planejou para você. Porque o bom pai é assim, ele planeja a vida dos seus filhos, ele tem um plano para a sua vida. E talvez você olhe para a sua vida e pense: pastor, está tudo bem na minha vida, está tudo ok, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão é não estar tendo uma vida boa. A grande questão é: eu estou vivendo a vida que Deus planejou para mim? Eu quero fazer você lembrar aqui, como contexto, daquele momento em que Jesus tem um encontro com aquele jovem rico. O jovem rico acreditava, estava vivendo uma vida adequada. Ele acreditava, estava vivendo uma vida organizada, uma vida, ideal. Mas Jesus então expõe a ele que o coração dele, que a realidade que ele estava vivendo no seu interior, estava muito longe do que Deus havia planejado para ele viver. E quando isso foi exposto, ele não quis fazer a transição. O coração dele estava tão apegado às coisas da terra, a uma realidade terrena. Sabe, quando eu falo de realidade terrena, eu estou falando de algo que era pecaminoso. E quando chegou o momento dele transicionar, ele disse: não, eu não consigo. Eu achava que a minha vida estava tudo ok, que a minha vida estava 100% aprovada, que Deus estava feliz com o que eu estava vivendo. Mas então eu descobri que não é verdade, que não está tudo alinhado como eu imaginei. E quando Jesus me convidou, posso ver a mentalidade daquele jovem, para fazer a transição, eu descobri que o meu coração estava apegado demais ao que Jesus disse: eu preciso que você abandone isso aí. Então nós vamos passar por essas checagens. Mas como eu disse, nesse primeiro tópico eu quero falar sobre a constância. Nós temos que ter constância. O desconforto da repetição em Jericó não era físico, ele era muito mais psicológico. As voltas que o povo estava dando ao redor do muro, das muralhas de Jericó. Andar ao redor de um muro que não reage, que não mexe, sabe? Isso mexe conosco. E essa é uma realidade que ela se aplica para nós também, já eu vou mostrar isso. Porque o ser humano precisa de sinais. Naturalmente, nós estamos sempre à espera de sinais de progresso, sinais de avanço, para de alguma maneira sustentar a nossa motivação. E esse talvez seja um dos principais impedimentos para a gente andar em fé. Quando Jesus
ele tem um encontro com uma grande multidão, e ele está pregando exaustivamente para aquela geração. Então chega um determinado momento que já está muito tarde, Jesus já pregou, e aí os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, despede o povo, porque são muitas pessoas, eles estão com fome, eles têm que ir para a cidade para comer. E aí Jesus fala: não, fala para eles assentarem-se em grupos, e me tragam aqui o que vocês têm. Então levam a Jesus alguns pães, alguns peixes. Jesus então pega aquilo, ora e diz: levem e alimentem a multidão. Nós sabemos, conhecemos a história. Aquela multidão é alimentada, sabe? Aqueles poucos pães e poucos peixes são multiplicados. Há uma multiplicação tão sobrenatural que aquela multidão toda se alimentam, ficam todos satisfeitos, e ainda sobram 12 cestos cheios de alimento. Os discípulos olham para aquilo e não conseguem explicar, ficam admirados. Mas até aqui não é o ponto que eu quero trazer. A noite vem, Jesus atravessa para uma outra região. Aquela multidão que foi alimentada no dia anterior acorda, procura Jesus e não encontra. Então eles decidem ir à procura de Jesus e atravessam o mar. Uma multidão daquela, queridos, para atravessar o mar, sabe? Quantos barcos foram necessários, que preço eles tiveram que pagar para fazer aquilo? Mas eles chegam lá do outro lado do mar, encontram Jesus e aí indagam: Senhor, para onde o Senhor estava? Nós acordamos e não te vimos. Mas naquele momento então Jesus, ele coloca o marco para separar uma geração de outra. E ele diz o seguinte: vocês não me procuraram agora por causa do milagre que eu fiz. Vocês estão em busca do pão e do peixe. O que Jesus estava dizendo? Que se eles estivessem em busca de Jesus por causa do pão e do peixe, eles estavam ali para reconhecer Jesus como o Messias. Eles estariam ali para reconhecer que ninguém pode fazer milagres como esse, a não ser alguém que foi enviado por Deus, a não ser o Messias, a não ser o próprio Filho de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, não é por causa do milagre, vocês não estão aqui para me reconhecer como Deus, vocês não estão aqui para me reconhecer como Messias, vocês não estão aqui para me reconhecer como Senhor. A única coisa que vocês querem é mais comida. A única coisa que vocês querem é que eu faça mais um milagre. Aquela geração então responde: não, então tudo bem, nós vamos até crer, nós até podemos crer, mas faz uma coisa, faz mais um milagre. Mais um milagre que o Senhor fizer. Isso está em João 6. Que isso demonstra uma geração que está o tempo inteiro precisando de que mais alguma coisa seja feita para que ela de fato creia. Mais um milagre aconteça para que ela creia. Mais uma revelação aconteça para que ela creia. Mais um sinal aconteça para que ela creia. E nesse momento o desafio, queridos, é nós aprendemos a andar pela fé. Hoje nós vamos participar da ceia. Nós cantamos aqui acerca de Jesus que venceu a cruz. Se a nossa fé, ela não pode ser fundamentada na verdade que Jesus viveu, de que Ele foi à cruz, de que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele não está mais morto, a cruz está vazia, não há mais um Cristo morto e derrotado nela, mas um Cristo agora vencedor, ressurreto, com um novo corpo, sabe, um corpo glorificado, assentado à destra do Pai, aguardando o dia em que o Pai dará a ordem para que Ele venha nos buscar, como está testificado na palavra. E o texto bíblico diz assim: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Então, que tipo de realidade eu e você estamos vivendo hoje? Uma que nós estamos esperando mais um milagre para podermos crer? Estamos esperando mais um sinal? Estamos esperando mais uma resposta? E eu me pergunto, quantos milagres você já viveu na sua vida? Queridos, eu não sei você, mas eu estar aqui, sabe, é um milagre de Deus. É uma ação da parte de Deus que eu não tenho como questionar ou duvidar da sua verdade. E eu pergunto a você, quantos milagres você já experimentou? Livramentos de morte, intervenções que você entendeu claramente que não era a mão de homens, mas era a mão de Deus. Quantas ações nós podemos olhar, nós podemos perceber que é claramente Deus agindo. Mas talvez a gente ainda está nesse lugar. Não, faz mais um milagre. Não, eu vou responder, mas eu vou esperar mais um sinal. Não, eu vou esperar mais alguma ação.
aquela geração de João 6 chegou no limite. Jesus falou: não vai haver mais nenhum milagre para vocês. Uma geração me pede sinais, não terá mais sinais. Vocês não querem crer, e não importa que milagres mais Jesus fizesse, eles não iriam crer, porque o coração deles não estava em busca de um Messias, o coração deles estava em busca de um realizador de milagres, de um realizador de benfeitorias. Eles estavam em busca de um Salvador, de um Senhor. Eles estavam em busca de alguém que resolvesse os seus problemas. E claramente Jesus viu isso e disse: não, esse não é o momento. Esse é o momento de que vocês precisam aprender a andar pela fé e perseverar nela. Então, é exatamente aqui que muitos se perdem hoje, porque na vida real isso aparece assim, rotina muito pesada sem reconhecimento, esforço financeiro sem retorno imediato, casamento que não melhora na velocidade esperada, vida espiritual que parece seca, mesmo com você tendo uma disciplina de oração, de leitura da palavra. A tendência natural é reinterpretar o processo, dizendo assim: não, acho que isso não está funcionando não. Não, mas eu estou orando, mas parece que nada acontece. Nossa, eu estou aqui investindo, mas não tem resultado. Nossa, eu estou aqui perseverando até, mas ninguém me reconhece. Entenda, queridos, o texto nos mostra, de Josué, que a ausência de resposta, preste atenção no que eu vou falar, a ausência de resposta não é ausência de avanço, é ausência de evidência. E para vivermos assim, se exige maturidade. Nem sempre avançar vai ser marcado por alguma evidência visível. Aquele povo estava andando em círculos durante 6 dias, 7 dias, sem que absolutamente nada acontecesse. O muro não se abalou, nem uma pedrinha rolou de lá, nem uma rachadura apareceu. O que Deus estava checando? O nível de perseverança, a palavra que ele já tinha dado. E aqui de novo eu quero mexer com você internamente. Você sabe às vezes que Deus chamou você, às vezes que Deus falou seu coração e você não respondeu como deveria, esperando mais um sinal, esperando mais alguma coisa acontecer. Não, eu vou, mas primeiro, não, eu quero ver isso, não, depois que eu ver, não, depois que essa resposta, não, mas depois, não, deixa eu te falar, querido, se o Senhor está te chamando, se Ele está dizendo, olha só, eu não estou falando de uma convicção no que eu estou dizendo, eu estou falando que você tem uma convicção naquilo que você ouviu de Deus, através de uma palavra, através de uma oração, através de um louvor, através de uma realidade que você viveu, que o Senhor falou com você. Ei, está na hora de você dar passo, está na hora de você agir, está na hora de você se posicionar, está na hora de você crer, está na hora de você se lançar. E a minha palavra para você é: não resista. Mas há uma virtude aqui também. Tem gente que continua indo trabalhar, continua tentando acertar, continua cuidando da família, continua buscando a Deus, mesmo cansado, mesmo vendo talvez que algumas mudanças não estão acontecendo. Isso não é pouco não, isso é uma estrutura sendo formada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o nosso esforço no Senhor, ele não é vão. A sua dedicação em crer, em esperar, em permanecer, ela não é vã. Uma estrutura está sendo formada, uma estrutura está sendo composta. A geração atual, ela foi treinada para dopamina rápida, tudo é. Então a gente quer resultados imediatos, validação constante. O progresso ele tem que ser visto o tempo todo. Isso criou um padrão perigoso, preste atenção nisso aqui. Sem resposta daquilo que a gente está buscando, sem resposta vem a dúvida. Com a dúvida vem a ruptura. Então Deus está confrontando essa lógica.
dessa expectativa baseada em alguma coisa que os olhos veem, porque isso não é fé. Ele está nos ensinando a discernir que, primeiro, cansaço não é sinal de erro. Muitas vezes é sinal do processo real, é assim mesmo. Cansaço faz parte. A gente vai se cansar. O processo mais perigoso não é o difícil, mas é o que não mostra resultado imediato. Esse é o processo mais difícil. Esse é o processo mais perigoso, quer dizer. Então a gente muitas vezes encara algumas coisas difíceis na nossa vida, se a gente está vendo alguma coisa mudar. Mas quando a gente não está vendo nada mudar, quando parece que os avanços não estão acontecendo, quando parece que a progressão não está acontecendo, sabe? Então o primeiro ponto que o Senhor tem que trabalhar em nós é isso. Nós temos que crer na palavra que Ele deu, e não naquilo que os meus olhos estão enxergando. Nós temos que entender que o processo de Deus muitas vezes é ser silencioso, que o processo de Deus muitas vezes Ele vai exigir de nós uma fé de caminharmos aonde não tem chão, sabe? De perseverarmos em realidades, mesmo sem estar enxergando o que vai acontecer lá na frente, porque se eu preciso ver o que vai acontecer para crer, isso não é fé de novo. E há algo que impede, irmãos, esse transicionar da nossa parte é a ausência de fé. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Segundo ponto que eu quero falar aqui é o perigo de falar quando a mente ainda não está alinhada. No verso 10 do capítulo 6 de Josué, vai estar dizendo assim, ó: não gritareis e nem fareis ouvir a vossa voz. Não é? Está lá. O silêncio em Jericó não era sobre controle externo, tá? Era sobre contenção interna. Porque o maior risco não era o muro. Preste atenção nisso. O maior risco do povo de Israel não era o muro. O maior risco era que o povo poderia começar a dizer enquanto o muro não caía, porque muitas vezes nós vamos fazendo com que as palavras ditas no momento errado alimentem uma ideia que nem vem de Deus. Então naquele momento, não falar, não gritar, não era por causa de uma situação externa, eles não estavam caminhando em segredo. O problema de não falar era para que uma ideia, um pensamento, um dardo, uma seta falada, solta, não viesse a ser consolidada entre os demais, promovendo a incredulidade no meio do povo de Israel. Você está comigo aqui? Diz amém. Na prática, isso é extremamente atual, porque as maiores decisões erradas hoje não nascem da realidade, preste atenção nisso. As maiores decisões erradas hoje não nascem da realidade, elas nascem da narrativa que a pessoa cria sobre a realidade. Exemplo: nada está dando certo, não vale a pena continuar, acho que errei tudo. Quando essas falas começam, elas não apenas expressam pensamentos, elas consolidam um estado emocional. Então, não é só uma fala, não é só uma palavra, mas isso vai consolidando aquele engano dentro de você e dentro de quem te escuta. E isso é um problema. Mas existe também maturidade surgindo. Isso é claro. Como? Gente que já aprendeu a não falar tudo o que sente. Olha para esse irmão que está do seu lado, atrás ou na frente, e fala: você já aprendeu isso? Você já aprendeu a não falar tudo que você pensa, tudo que você sente? Fala para ele assim: ó, você já aprendeu a não reagir na primeira emoção? Ou você ainda está assim? Já aprendeu a não reagir no primeiro sentimento que vem no coração, na primeira emoção que brota? Você já aprendeu a processar antes de expor? Espero que sim. E se não, você precisa fazer isso. Hoje as pessoas, irmãos, elas não apenas pensam,
mas elas verbalizam em tempo real. As redes sociais hoje viraram válvula emocional. Já percebeu? Não é? Como eu estou me sentindo? Eu vou colocar lá no meu stories, né? Ou sei lá. Irmão, é assustador o nível de imaturidade que a gente anda. Sabe, eu não consigo processar o que eu sinto. Eu tenho que transformar o meu grito em um texto na rede social. Desculpa nada. Eu sou pastor de vocês. Pelo amor de Deus, pare com isso. Vá orar. Para de transformar os seus sentimentos em texto de Instagram, Facebook, WhatsApp. Esse é o cúmulo da imaturidade. Hashtag tô chateado. Sabe, querido, isso é um cúmulo. Entende? Porque isso demonstra alguém que não entendeu a realidade emocional e a realidade espiritual que precisa buscar viver. Usa, como eu disse, conversas viraram descarregadores de ansiedade. Sabe, preciso conversar. Opiniões são formadas no calor da pressão. Calma, respira, processa, ora. Você entendeu? Quando vier aquela ansiedade de colocar o hashtag, sabe, sei lá o que, hashtag tô de mimimi, vai orar, querido. Hã? DR na rede social? O que é DR? Discussão de relação, DR, ok. Tem? Não tem isso não, mentira. É mesmo. Irmãos, graças a Deus que eu não tenho rede social, isso é uma maravilha. Então assim, eu nem gasto tempo e energia vendo essas bobajaiadas. Mas eu quero te orientar. Isso demonstra um desequilíbrio emocional, essa necessidade de querer expor aquilo que emocionalmente você está sentindo. Não é assim. Sabe? Então isso me preocupa, porque isso mostra o estado emocional que eu estou vivendo. Sabe? Então olha só, isso cria um ciclo. Presta atenção aqui, ó. Sentimento está aqui dentro. Aí o sentimento vira fala. Vira fala. Essa fala começa a virar reforço, porque eu começo a retroalimentar aquilo lá. E é assustador esse negócio de rede social, porque você coloca e parece que você atrai, né? Você... é verdade. É o meu amor, que é a minha... Como é que é o nome de quem mexe na sua rede social? É a minha social media ali, ó, né? Tá lá. A Esté também tá reclamando lá. São as minhas duas social media, né? Eu nem sei o que tá acontecendo lá, porque... Outra coisa, irmão, se você me manda mensagem por lá esperando que eu veja, eu não vejo não. Eu não vejo. Se você for falar comigo, tem que falar via WhatsApp, tá? Então assim, a fala vira reforço, porque é assustador quando você começa a verbalizar algumas coisas, aí sempre vai aparecer alguém para reforçar aquele sentimento ali. E aquilo vai reforçando, e o reforço vai gerar uma decisão errada. Esse é o ciclo, ó. Sentimento vai gerar uma fala vai gerar um reforço, e esse reforço vai levar você a tomar uma decisão errada. Isso aqui é uma matemática exata, de 2 mais 2 é igual a 4. Se você trata o seu sentimento antes de expressar, entenda, eu não estou dizendo para você poder viver com aquele sentimento e morrer com ele. Eu estou dizendo que tem um lugar certo para você falar desse sentimento. Eu estou dizendo que tem um ambiente correto para você falar sobre ele. Eu estou dizendo que tem a pessoa correta para você falar sobre isso. E com certeza não é a rede social. Sem sombra de dúvida nenhuma, não é ali. Então, se você precisa falar dos seus sentimentos, procure o meio, procure o lugar para você falar sobre isso. Para que você não fique falando coisas que vão reforçar coisas na sua alma e que provavelmente vão levar você a tomar uma má decisão. Deus está confrontando esse padrão. Ele está formando gente. Preste atenção aqui, ó. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio que nós vamos chegar nesse nível aqui. Amém? Você crê nisso aí? Diz amém. Amém? Como, pastor? Gente que segura a fala quando a mente está confusa.
Segura a fala quando a mente está confusa. Não transforma emoção em decisão. Gente que não transforma frustração em narrativa permanente. Porque é isso aqui que as voltas no muro estavam alinhando as pessoas. Para conquistar Jericó, para que os muros caíssem, para que a sua realidade mude, para que você saia de um lugar, de uma posição, de uma condição que você está vivendo e vá para outra, que você transicione, que você atravesse esse lugar. Meu irmão, eu preciso aprender a gerir melhor as minhas emoções, as minhas falas e os meus pensamentos. Porque no fundo, são essas coisas que vão te bloquear. No fundo, são essas coisas que vão limitar você de andar para frente. São essas coisas que vão prender você a ciclos intermináveis de frustração. Ciclos intermináveis de uma vida limitada. Ciclos intermináveis de aquela mesma fala, mesmo argumento, as mesmas justificativas, as mesmas limitações, os mesmos problemas, as mesmas desculpas. Eu não acredito que você quer viver isso. Eu não acredito. Eu acredito que você quer viver uma vida diferente, amém ou não amém? Eu acredito que você, assim como eu, queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém ou não amém? Eu acredito que você quer viver um momento onde você está avançando, onde você não está vivendo os mesmos ciclos. Me dá mais um sonzinho aí, me ajuda aí, Kelly, pelo amor de Deus, esse retorno aqui. Eu acredito que você quer viver uma realidade, agora ficou bom. Uma realidade diferente de 10 anos atrás. Você não quer ser o mesmo Fábio de 10 anos atrás. Eu não quero ser o mesmo Igor de 10 anos atrás. Eu sei que o Rodolfo não quer ser o mesmo Rodolfo de 10 anos atrás. Onde é que você estava 10 anos atrás, Rodolfo? Você estava formado? No Pará? Estava formado? Estava com a noiva lindona, abençoada, crente espiritual? Você quer voltar a ser o mesmo Rodolfo de 10 anos atrás? Irmão, ninguém quer isso. Quem quer viver, o ciclo que já passou? Quem quer viver a fase que já foi? Quem quer voltar aos mesmos ciclos de aprendizado, as cabeçadas que deu? Irmão, isso não é saudável. Para não dizer que não é inteligente. Nós vivemos uma realidade há 10 anos, há 20 anos atrás, aprendemos, demos as nossas cabeçadas, cometemos os nossos erros, e passou, agora é tempo novo, tem que viver coisa nova, tem que avançar, tem que progredir, tem que sair do deserto, tem que sair daquela realidade, tem novos desafios para você. Quem não era casado, casou, né não, Vitão? Está vivendo a alegria do casamento e agora tem que trabalhar, pagar boleto, aleluia. Daqui a pouco vai vir os filhos, imagina, aleluia. Vai nascer com cara do Vitor ou da Gabi? Como é que vai ser? Na sua? A orelha do Vitor? Irmão, é outra fase, é outra vida, novos desafios, criar filhos, né? E tal, tinha pessoas aqui no nosso meio, tinha um receio demais de ter filho. Ai, pastor, como é que é? Nós estamos casados. Vai engravidar essa mulher! Tá aí, um monte de menino aí hoje em dia por causa disso, irmão. Depois você pede os testemunhos aí, você vai saber. Deixa de conversa, tô com medinho nada, bora rapaz. Enquanto você não casou, enquanto você está só casado, vocês são só casal. Família é quando o primeiro bebê nasce. Aí é família. Aí acabou, irmão, aí você agora tem alguém que é totalmente dependente de você. Rompe com isso. Eu tenho medo que nada. Vamos embora, vamos avançar. Próxima fase, próximo nível. Novos desafios. Daqui outro filho vem 2, né amor? Aleluia. Eita glória. Pastora com 39, eu com 44. Vamos embora, fazer menino. Aleluia. Daqui a pouco tá correndo aí o Pedro Lucas aí, tocando terror na igreja. Não é não? Querido, avança, progrida, vai pra frente. Pastor, não sei se caso, não sei se não caso. Vamos casar, viu, Juan? Vamos casar. Bora. Tô com meu, Rodolfo, bora. Mas o que vai ser? Queria já te falar, quando eu casei com a pastora Johanna, nós morávamos num apartamentozinho minúsculo, eu e ela. Vou confessar o pecado dos outros, vou confessar o pecado da pastora. Ela até comer com vergonha, porque a nossa casa não tinha sofá. Falei, quem quiser visitar, venha, senta no chão. Oxi. Se não quiser sentar no chão, vá-se embora para sua casa. Era, irmão.
Tinha uma motinha, deixa eu confessar o meu pecado agora. Não tinha habilitação, irmão. Mas eu já me arrependi, viu? Hoje eu tenho habilitação de moto, de carro, tá tudo certo. Amém? Querido, é fase. Aí você olha o avanço, a progressão, você pensa que foi de um dia para o outro. Ô irmão, sabe? Você que é homem, vira homem. Mulher, assuma a posição de mulher de fé, de guerreira, de intercessão. Deixa de medo, deixa de covardia, deixa de desculpa. Bora para cima. Agora eu preciso crer. Eu preciso entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Eu preciso entender que Ele tem um plano. Eu preciso entender que o plano dele não falha. E se eu estiver alinhado, vai dar certo sim. Vai dar certo. Então até quando viver nos mesmos ciclos? Até quando viver nas mesmas limitações? Até quando dar as mesmas desculpas? Isso não é repreensão, irmãos. Isso é maturidade que eu estou transmitindo para você. Nem tudo que se sente precisa virar palavra. E nem toda palavra sustenta o processo. Sabe? Seja maduro. Veja o que está sabotando sua vida, para a gente caminhar para o fim. Então chegou o momento. Verso 16 do capítulo 6. A ordem vem: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então tem um momento em que eu vou ser testado. Nada acontece. A muralha continua lá. Estamos andando ao redor dela. Nada muda. O Senhor testando nossa fé, testando a nossa caminhada. Depois desse processo a gente aprende a ficar calado, a não falar, a não se sabotar, a não ficar trazendo para a mente, para o coração aquilo que só vai gerar ruína e morte. A gente aprende a silenciar a voz negativa dentro de nós, porque aí vai chegar um momento em que a gente vai dar o grito. Vai dar um momento que o Senhor vai falar: agora sim, agora grita, agora dá o brado, agora celebra, agora vocês vão conquistar o que eu tenho para vocês conquistarem. O grito só veio quando autorizado. Isso revela algo crítico aqui. Até preste atenção, até a ação certa. Amém? Está me ouvindo? Até a ação certa, no tempo errado, se torna desalinhamento. Gritar não era o problema, mas o momento do grito. Lembra do que eu falei para você? Então não é que você não vai falar nada, que você vai engolir tudo. Não, você tem um momento certo para fazer isso. Tem a hora certa. Sabe? Então a coisa certa no momento errado é desalinhamento. Como que isso acontece na vida real? Entrar em um relacionamento antes de estar pronto. É isso aqui, a coisa certa na hora errada, no tempo errado. Sair de um trabalho por impulso, por causa da pressão, por causa dos problemas, por causa dos desafios, sabe, sem direção de Deus. E se tem uma coisa, irmão, que a gente, o crente, sabe, ficou infelizmente especialista, é em colocar Deus no meio da nossa confusão. Não, Deus mandou eu sair. Mandou nada. Conversa. Nem orando você está. Aí quer falar que Deus falou. Deus me disse, Deus isso, Deus aquilo. Sabe por que muitos de nós fazemos isso? Para ninguém questionar nossas decisões. Para ninguém chegar e falar: olha, eu acho que você está equivocado. Eu acho que você deveria ficar lá. Eu acho que você deveria permanecer. Porque nem sempre se trata, sabe, de real sucesso. Vou usar aqui o pastor Fábio, licença aí, pastor Fábio, como um exemplo aqui, que eu sei que não vai ter problema. Ele me disse assim, a nós em uma reunião aqui: em determinado ambiente eu permaneci, mesmo sofrendo, porque eu sabia que Deus queria me ensinar alguma coisa. O resumo foi esse. Nem sempre, irmãos, os ambientes onde a gente vai estar, as realidades que a gente vai enfrentar, é o lugar onde o Senhor vai nos prosperar. Às vezes você está num trabalho, está vivendo uma realidade que você está sendo amassado, e você fala: não, vou sair daqui, eu só estou levando, eu só estou apanhando. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que o que o Senhor está querendo treinar você, preparar você nesse ambiente aí,
É exatamente isso. O que Ele quer treinar e preparar você é exatamente dentro dessa realidade. Talvez não seja nesse lugar ou nesse lugar, mas em um outro momento que Ele vai te honrar e te prosperar. Mas não é agora. Tem um tempo, tem um momento para isso acontecer. Você tem que aguardar, você tem que esperar. Tomar decisões financeiras sob pressão, sem conversar com ninguém, sem falar, sem pedir ajuda, vai se enfiando em empréstimo, vai fazendo meio mundo de bagunça, não fala, não abre, não pede ajuda. O orgulho não deixa. Mudar de direção porque não aguenta mais esperar. Não, mas está demorando demais, eu não estou vendo. Não, sabe, tudo isso aqui é aqui, ó. É essa realidade de fazer a coisa certa no tempo errado. O problema não é a decisão em si, mas é o tempo em que ela acontece. Pode até ser que Deus vai te colocar em outro trabalho. Pode até ser que o Senhor vai te dar uma nova direção. Pode até ser que o Senhor vai te dar uma nova realidade, mas é no tempo certo. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. É no tempo certo. Para fechar, tudo hoje, queridos, nos leva a um ambiente de ansiedade. Tudo, de alguma maneira, acaba trazendo um determinado nível de pressão. A idade pressiona. Estou ficando velho. Estou novo demais. A comparação, comparando a sua vida à vida de outras pessoas. Querido, para com isso. Cada um tem uma história. Cada um tem uma realidade. Cada um tem um contexto. Cada um tem a sua jornada. Redes sociais, cuidado com isso aí. Será que a rede social da sua vida não está se tornando tão tóxica? Tudo que você começa a criar parâmetros da sua vida baseado no que a rede social fala. Na rede social diz que felicidade é ter esse padrão de vida, é morar nesse tipo de casa, é ter esse tipo de carro, é ter aquele tipo de telefone. Então tudo a gente vai norteando baseado no que está vendo na rede social. Expectativas, sejam familiares, sejam de qualquer lado. Então assim, isso vai gerar uma urgência artificial em nós, que vai nos levar a antecipar decisões, aceitar menos do que deveria, sair de processos antes da maturação. A maioria dos erros não vem da decisão errada, mas vem do tempo errado. Às vezes o problema não é a decisão final, mas é o tempo. Então, com essa palavra, o que eu quero que você saia daqui preparado é para lidar com esse tempo de espera. É para aprender a ler o tempo, a discernir a realidade, a não precipitar nos passos, mas, preste atenção, a não querer mais viver a etapa do deserto, a não querer mais permanecer no mesmo lugar, a não mais querer ter as mesmas desculpas, a não querer ter mais as mesmas justificativas dos mesmos problemas. Eu quero engajar você na sua própria vida e na sua própria história a decidir transicionar. E não vamos fazer isso na força do braço. Nós vamos fazer isso por fé, crendo. Tá? Eu não estou falando para você, querido, sair fazendo coisa na marra, saindo fazendo coisa na força do seu braço, sair quebrando parede no murro. Não, eu estou falando para você crer no processo. Eu estou pedindo para você confiar em Deus. Eu estou falando para você entregar o seu caminho a Ele. Eu estou falando para você parar de se opor à vontade dEle, se opor ao agir dEle, se opor à direção dEle. Escute a voz de Deus e decida caminhar com Ele. Ah, pastor, eu até quero, mas não tem mais nada. Para demais. Abandona esse mais na sua vida. Anda em fé. Ah, mas eu acho que o meu tempo, não tem tempo, passou coisa nenhuma. Ah, mas eu não sei. Não tem negócio de não sei, não, meu irmão. Deus falou. Vai. Creia, caminhe. Confia na mão de Deus. Confia na direção de Deus. Confia no chamado de Deus. Deixa Ele te mostrar o que fazer.
Deixa Ele solucionar os desafios do seu coração. Para de resistir. Para você não ficar do lado de lá no deserto, o tempo inteiro remoendo suas próprias tristezas e mágoas. Vamos ficar de pé? Nós vamos ceiar agora. Nós vamos ceiar agora. E algo que eu sempre ensino sobre ceia, que a ceia, o momento de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, sabe, é um momento especial, porque ela fala de aliança. O Cordeiro Pascual é aquele que assumiu a nossa dívida. Quando nós participamos desse momento, isso aqui não é um momento de tristeza. Durante muito tempo, no lugar onde eu estava, a ceia era tratada como um momento de tristeza, as pessoas ficavam abatidas. Eu nunca consegui enxergar a ceia como um momento de tristeza. A ceia é um tempo de alegria. Jesus, queridos, ele não morreu na cruz porque ele foi fraco, ou porque ele estava fragilizado, ou porque ele não tinha como se esquivar ou vencer aquele momento. Ele decidiu entregar-se por nós. Ele fez uma escolha, e a escolha dele foi você. Olharmos para a ceia, olharmos para o corpo e para o sangue, aqui representados pelo pão e pelo suco de uva, sabe, deve causar em nossos corações esse sentimento de alegria, porque o nosso Senhor nos amou. Aleluia. Ele nos amou ao ponto de entregar a própria vida. Agora, do nosso lado do processo, eu preciso me avaliar. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que o homem deve examinar-se. O homem, ele deve olhar para si. Não sou eu que vou te examinar. Não sou eu que vou dizer se você está ou não está apto. Se você é batizado. Se você está nessa condição. Você tem que se avaliar. E o que eu vou avaliar, pastor? Se eu falei um palavrão essa semana? Se eu fiz alguma coisa equivocada esses dias? Querido, é muito além disso. Não se trata sobre uma prática de pecado que você tenha cometido. Também, mas esse não é o fator predominante. Mas o fator predominante é o seguinte: você continua firme a sua aliança de caminhar com Cristo? Ah, pastor, mas eu venho para o culto, eu estou aqui na igreja. Não é disso que eu estou falando. Você pode vir para o culto, você pode participar do culto, mas está vivendo uma vida desconectada de Jesus, uma vida fundamentada pela sua própria vontade. Então o que eu tenho que analisar é: eu continuo fiel à aliança que eu tenho com o meu Senhor? No chamado que Ele fez a mim pessoalmente? Eu estou respondendo a isso? E se de repente você olha para a sua vida e diz assim: eu acho que eu não estou respondendo como deveria, eu acho que eu não estou tão dedicado como deveria. Então esse é o momento de você pedir perdão a Ele. Esse é o momento de você falar com Jesus e falar: Senhor, eu estava andando meio, sabe, desconexo, eu estava andando meio, sei lá, desatento, mas eu não quero andar assim. Eu quero andar de forma, sabe, eu quero andar de forma dedicada com o Senhor. Então eu quero que você tenha um momento de oração aí no seu lugar. Antes de nós orarmos ali pelos elementos da ceia, eu quero que você feche os seus olhos, que você curva sua cabeça e você reflita sobre isso. E se você entender que precisa falar com Jesus, meu irmão, é agora. Ele está aqui, Ele está ouvindo a sua oração, Ele discerne a sua palavra, as suas palavras. Então fale com Ele agora. Diga a Ele o que você, sabe, precisa alinhar. Diga a Ele o que você precisa, sabe, equilibrar. Ou se está tudo bem, agradeça a Ele. Diga sobre a sua gratidão. Fale a Ele sobre, sabe, o coração grato que você tem por Ele ter feito o que Ele fez na cruz, por Ele ter entregue a sua vida, por Ele ter descido do céu, tomado forma de homem, encarnado, sabe, assumido a forma de servo, submetido à cruz,
submetido à morte, agradeça, seja grato ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o Teu nome, celebramos o Teu nome, derramamos aqui diante de Ti a nossa adoração e gratidão a tudo que o Senhor fez, a tudo que o Senhor realizou. Não foi em vão o Seu sacrifício. O Senhor, de fato, naquela cruz, alcançou homens e mulheres de todo o povo, língua, tribo e nação. Muitos e muitos se renderam a Ti e o Senhor os salvou em todos os cantos do mundo. Há aqueles que professam uma fé genuína, verdadeira, sincera e que vivem hoje uma nova vida através do Teu sangue. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos. Estenda as suas mãos para cá. Eu quero orar aqui pelos elementos. Senhor, nós Te apresentamos este pão que deixa o seu uso natural e hoje ele representa o Teu corpo, que foi entregue por nós, o sacrifício que nos traz a paz. Te apresentamos também, Senhor, este suco de uva, que agora deixa o seu uso natural e representa o Teu sangue, o sangue da nova aliança que o Senhor fez conosco naquela cruz. Nós Te louvamos por isso. Você que vai cear, enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor, você pode sair do seu lugar, você vai até ali, vai pegar o pão, vai pegar o cálice e vai voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Pode fazer isso agora, sai do seu lugar. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pegue o pão. Todos já tomaram? Segure o pão. No dia em que Jesus foi traído, Ele tomou um pão, partiu, deu graças e disse aos discípulos: este é o meu corpo, que está sendo entregue por vós. O corpo de Cristo naquela cruz representa o sacrifício que nós não poderíamos fazer. Aleluia. Ele decidiu se entregar porque nós não poderíamos pagar pela dívida que carregávamos,
mas ele, no corpo dele, carregou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, ele levou sobre ele. Então, quando você participa do corpo, você participa mais uma vez deste entendimento de aliança, reconhecendo que não é pelo seu esforço, não é pelo meu esforço, mas pelo sacrifício que um dia Jesus fez naquela cruz, e ele nos amou. Não foi um sacrifício, sabe, de dívida ou de necessidade, foi um sacrifício de amor, porque ele nos amou, por isso ele se entregou. Então, quando você participar do pão, lembre-se, você se torna um com Cristo, e o sacrifício dele purifica você, nos conduz a um novo lugar, nos coloca em uma nova posição. Por isso, participe agora do pão, em nome de Jesus. Semelhante, na mesma mesa ele tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. Naquele momento, Jesus estava nos ensinando que o sangue dele derramado naquela cruz não apenas lavou, sabe, os nossos pecados, pagou a nossa dívida, mas através do sangue na cruz, ele fez uma aliança nova conosco. A nossa dívida estava sendo paga, mas através daquele sangue, nós agora seríamos incluídos na família de Deus. A partir daquele momento, ele estava nos tornando filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros dele. O sangue dele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida e nos tornou parte da família do Senhor. Ele nos colocou numa condição nova, uma condição única, uma condição de podermos agora orarmos a Deus como filhos, e nós podemos dizer: Abba, Pai. Hoje, através do sangue, através dessa aliança, através desse acesso que ele nos abriu, hoje nós podemos chegar confiadamente diante do trono de Deus, sabendo que ele vai nos ouvir, sabendo que as nossas orações serão ouvidas, porque sobre nós está o sangue do seu Filho, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, sabe, que nos purifica. Então, quando você tomar este cálice, lembre-se disso: ele perdoou você para ter uma nova vida, ele pagou a sua dívida para você viver em liberdade. Ele fez o que ninguém poderia fazer, para nos colocar novamente diante de Deus, para que o Senhor pudesse nos ouvir. Então, participe deste cálice agora, sabendo que você é filho, em nome de Jesus. Vamos ter um momento agora de adoração. Se você quiser se ajoelhar, quiser se sentar, fique à vontade, eu não vou dirigir você, mas vamos tirar um momento agora de agradecimento ao Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos dizer isso uma última vez. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, ele venceu. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O Cordeiro venceu. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Glória a Jesus. Antes de orar, abençoar você, para você voltar para sua casa. Queridos, aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, que o nomezinho apareceu aqui naquela lista, nós temos algo especial preparado só para vocês. Então você não pode ir embora. Algo muito especial foi preparado. Cadê o pessoal da integração que vai estar aqui? Quem que é? O Dave vai estar aqui esperando vocês e vai te conduzir até um espaço que a gente tem ali embaixo, nosso espaço gastronômico. Olha aí, ó. Amém? E tem algo preparado para você com muito amor, com muito carinho, a maneira da gente dizer o quanto você é bem-vindo. Então nós vamos orar e depois você desce ali com o Dave e você vai ter um momento ali bem especial em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o seu povo. Pai querido, pedindo que o Senhor conduza cada um dos teus filhos de volta para sua casa, Senhor, guardado, livra do acidente, livra de toda a falha mecânica, de tudo que possa de alguma maneira, Senhor, atrapalhar o retorno deles, que eles voltem em paz, debaixo dessa graça, desse cuidado, que uma semana seja uma semana de bênção, uma semana de muita alegria no Senhor, muitas bênçãos no Senhor, que o Senhor guarde cada um nos trabalhos, na escola, com cuidado com a família, com os filhos, em nome de Jesus, que a sua mão esteja com todos, e a igreja vai dizer bem forte, amém.